Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo para dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos tratar no capítulo 7, versículos 13 e 14. São aqueles versículos registrados por Mateus, segundo o ensinamento de Jesus, que ele vai tratar da porta larga e da porta estreita. E ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, então aqui a vida verdadeira, a vida eterna, poucos a encontram e a procuram. E é bem assim que acontece, né? Então, se a gente trouxer para a nossa realidade, vamos pensar, porque essa é uma imagem interessante que Jesus traz, né? A porta larga e a porta estreita. Então, vamos pensar como é que é passar por uma porta estreita, fisicamente falando, né? Quando tem um caminho estreito por onde a gente vai passar, via de regra, o que a gente faz? A gente se espreme. Né? Às vezes a gente tem que virar meio que de ladinho para ir entrando aos pouquinhos, às vezes a gente se arranha, né? A gente tem que passar um braço, depois a perna, depois vira a cabeça e vai, e então nós vamos procurando, de certa forma até, nos contrair para que essa passagem se realize. Então isso implica algum tipo de sofrimento, algum tipo de adequação. Em compensação, a porta estreita da vida, né, é aquela onde está tudo escancarado. Né? A gente passa sem nenhum problema e vai que vai e não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade para passar por essa porta. E, portanto, ela é uma porta que nos atrai muito mais do que a porta estreita, principalmente quando a gente está falando da vida, né? A vida, aquelas coisas que nos levam ao crescimento, normalmente são coisas que exigem de nós abnegação, algum tipo de sacrifício, empenho, esforço pessoal. Em compensação, tudo que é fácil, primeiro a gente não dá muito valor. Segundo, é o caminho mais tranquilo, né? E aí também não contribui para o nosso crescimento pessoal. Aí eu me lembro aqui de uma música que diz assim: vida leva eu, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então eu sigo, né? Sem muito compromisso, sem muita responsabilidade, sem pensar muito nas consequências do que aquela escolha vai implicar para mim. Em compensação, eu me lembro aqui de uma música antiga que dizia assim: que saudade eu tenho da Bahia. Se eu escutasse o que a mamãe dizia: filho, não vai deixar a tua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas essa vida é cheia de maldade e ilusão. Então, o caminho, a porta larga, é o caminho da ilusão. Enquanto que o caminho, a porta estreita, é aquele caminho que não tem muita ilusão, mas os resultados são muito maiores, muito melhores. Então eu escolhi aqui para a gente tratar desse tema 2 textos que são ambos do Emmanuel. O primeiro texto fala sobre a porta estreita, ele se encontra no livro Abrigo. E o Emmanuel nos convida a aceitar as dificuldades da vida, tomar a dificuldade como mestra amorável, se esperamos que a vida nos entregue os seus tesouros. E ele continua: sem a porta estreita do obstáculo, não conseguiríamos medir a nossa capacidade de trabalho ou ajuizar quanto à nossa fé. As lições do próprio suor são as mais preciosas. Então, é interessante, né, como o Emmanuel aborda essa questão, dizendo que a porta estreita é a porta do obstáculo, mas através desse caminho, nós conseguimos medir a nossa capacidade de trabalho e de ajuizar
a nossa fé. E até, eu diria aqui, termos o mérito das nossas conquistas, porque foi feita com sacrifício, com esforço pessoal. A gente dá muito mais valor àquilo que a gente se empenha, àquilo que a gente batalha por conseguir, do que as coisas que vêm fácil. Né? Tem um ditado que diz assim: o que vem fácil, vai fácil. Interessante. Bom, o Emmanuel, lá na frente, ele vai enumerar algumas situações que caracterizam a porta estreita. Ele diz que, por vezes, ela é a enfermidade. Mas a enfermidade, ela nos auxilia a preservar as vantagens da saúde. Quando tudo está fácil, a gente se entrega a um monte de porcaria, prejudica o nosso corpo, não se abstém de nada. Muitas vezes, a porta estreita é a incompreensão dos outros. E ele fala que a incompreensão, ela é dolorosa, né? Mas, por outro lado, ela nos faz pensar sobre por que eu estou passando por isso. Muitas vezes é melhor para mim ser incompreendido do que ser compreendido perdendo a minha dignidade. Lá na frente ele diz que a porta estreita pode ser a prova do caminho. Né? E o que é a prova? É aquilo que vai me auxiliar a superar as minhas dificuldades e seguir adiante mais fortalecido, mais enriquecido na minha bagagem espiritual. Ele vai dizer também que a porta estreita pode ser o abandono das afeições. E quantas vezes pessoas que a gente considerava assim, nossos amigos verdadeiros, em função das nossas escolhas, que eles atribuem um valor negativo, nos abandonam. A gente deixa de ser interessante, engraçado, e aí nós somos abandonados. E isso acontece. Ele vai dizer que a porta estreita, em várias circunstâncias, é o desencanto ante a enganosa satisfação dos nossos desejos. Então, quantas vezes nós queremos satisfazer nossos desejos e nos desiludimos. O outro texto que eu trouxe, que também é do Emmanuel, está no livro Vinha de Luz. Ele diz o seguinte, que muitos de nós, lá no plano espiritual, conscientes de que a porta larga é a porta da perdição, nós lá pedimos a Deus que não nos dê muitas facilidades na vida. A gente pede a Deus portas estreitas, para que através dessas portas estreitas nós possamos lutar e provar o nosso empenho, a fazermos escolhas mais acertadas, não nos desviarmos ante as dificuldades da vida, não pegarmos atalhos, porque os atalhos muitas vezes fazem com que a gente opte por um caminho mais fácil, mas em compensação a gente se perde. E aí ele vai dizer o seguinte: antes da reencarnação, que é necessária ao progresso, a alma, lá no plano espiritual, estima a porta estreita, e vê nela a oportunidade gloriosa para se desenvolver. Ele reconhece a necessidade do sofrimento, entendendo que o sofrimento é purificador. E aqui é importante a gente entender que não é o masoquismo, mas esse sofrimento no sentido dos obstáculos da vida, de entendermos que nada vem com facilidade. Ele anseia, pelo sacrifício que redime, exalta os obstáculos que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento, que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Isso é o que o Espírito pede antes dele reencarnar, porque ele entende que tudo isso, que a porta estreita é a porta que vai favorecer o seu desenvolvimento
enquanto espírito imortal, porque lá na frente ele vai colher os frutos de tudo aquilo que ele conseguiu aprender, abrindo mão das facilidades da vida. Aí ele vai dizer lá na frente o seguinte: reconquistando, porém, a oportunidade da existência, quer dizer, ele reencarnou, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões, porque muito mais pessoas procuram as portas largas do que menos. Poucas pessoas optam pelas portas estreitas. E aí ele continua dizendo que, fugindo da dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Não quer se esforçar muito. E lá na frente ele vai dizer: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo e as transformações da morte. Então ele aqui está nos chamando a atenção. Muitas vezes nós vamos entender as opções, que é a opção pelo caminho largo, que muitas vezes é o caminho da desonestidade, da corrupção, da maldade, da omissão. Esses todos são caminhos, são portas largas. Ao contrário, aquele caminho onde a gente abre mão do nosso conforto para ajudar o nosso próximo, que a gente prefere a honestidade, a vida íntegra, a vida honesta, porque em compensação nós vamos estar tendo comportamentos de dignidade, né? Então, ele vai dizer que quando nós abrimos mão disso, lá na frente, nós vamos, o arrependimento vai bater a nossa porta. E aí ele vai dizer assim, que muitas pessoas, quando chegam a esse ponto, lá na frente, eles vão dizer: ah, se fosse possível voltar. Mas já não é mais, porque o tempo passou, a idade chegou, as oportunidades já não serão mais as mesmas, só vai nos restar o quê? A reflexão, o entendimento e pedir por uma nova oportunidade. Felizmente, nós que somos reencarnacionistas, entendemos que a bondade divina sempre vai nos dar novas oportunidades, novos recomeços. É bem verdade que quando nós somos previdentes e somos ajuizados, nós vamos procurar fazer aqui e agora o melhor que nós pudermos, para que nós, ao retornarmos à nossa pátria verdadeira, à nossa vida verdadeira, a gente possa chegar lá melhor do que nós, quando nós encarnamos, né? É isso. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.